Galera do oitavo ano, nossa aula é do dia 15/7, página 301, tá, galera? É Constituição da matéria. Uma pequena introdução é do que vem a ser a matéria, tá, galera? Nós vimos na aula do dia 14, tá? A nossa aula de ontem, nós falamos sobre a invenção dos para-raios. Agora entramos aí na unidade 2, falando sobre matéria, tá? Falamos sobre eletricidade, para-raios. Agora a gente vai entrar um pouco aí, tá, nessa questão da matéria, tá bom, galera? Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Ou seja, a matéria ela apresenta volume e massa, tá, galera? Não esqueça. Matéria ela tem volume e massa. São exemplos de matéria: as árvores, as estrelas, o ar, uma cadeira, uma bicicleta, etc. Tá? A matéria formada a partir da combinação de elementos químicos iguais ou diferentes, tá? Ela é formada, tá? A matéria ela é formada a partir da combinação de elementos químicos iguais ou diferentes, que são constituídos de partículas, tá? Que são prótons, elétrons e nêutrons, tá, galera? Prótons são cargas positivas, elétrons, cargas negativas, e nêutrons não possuem cargas elétricas. Então, a matéria ela é formada a partir da combinação de elementos químicos, tanto iguais quanto diferentes, tá? A combinação dessas três partículas, quais são essas três partículas, pessoal? Prótons, elétrons e nêutrons, formam os átomos. Galera, a combinação de prótons, elétrons e nêutrons formam os átomos, tá? Que, ao se unirem por ligações químicas, constituem a diversidade de materiais que conhecemos. Tá bom, galera? É a diferença entre matéria, corpo e objeto, tá? Uma parte limitada da matéria é um corpo. Quando um corpo ele recebe uma função específica, passa a ser um objeto. Então, a árvore é a matéria, um pedaço de madeira é um corpo e a cadeira é o objeto. A cadeira é feita da árvore, que é a matéria, tá? E os pedaços dessa madeira vão formar aí um corpo. Tá bom, galera? Tá aí a diferença entre matéria, corpo e objeto. Repetindo, eu tenho um exemplo de árvore, que é a matéria, seguida de pedaço de madeira, que eu chamo de corpo, e a cadeira eu chamo de objeto. Tá, galera? Cadeira de madeira, tá, galera? Originada, tá, da árvore. Composição da matéria, né? Os diferentes tipos de materiais que existem são decorrentes das diferentes formas de organização dos átomos na matéria. A matéria, ela pode se apresentar como uma substância ou uma mistura, tá? As substâncias elas podem ser puras, claro, ou misturas. As substâncias puras elas são formadas por apenas uma espécie química e, por isso, sua composição e propriedades elas são fixas. Esse tipo de matéria ela pode ser classificada
como simples ou compostas. Então, classifico a substância pura, tá? E aí, entre uma substância simples ou uma substância composta. Uma substância pura é simples quando é constituída, tá, galera? De apenas um elemento químico, tá? Por exemplo, o oxigênio, a sigla é O2, do ar que respiramos, e um metal ferro, e o metal ferro, como exemplo, sigla Fe. Então, se eu tenho, se uma substância ela é simples, né, ela se torna simples, ela é simples quando é constituída de apenas um elemento químico. Quando pelo menos dois elementos se unem através de uma ligação química, né, caracteriza-se como uma substância composta. Exemplo, professor, claro, H2O, a fórmula da água, fórmula química da água, hidrogênio e oxigênio. E o gás carbônico, galera? Qual é a sigla do gás carbônico, professor? CO2. Eu tenho carbono e tenho oxigênio. Então, se eu tenho pelo menos dois elementos se unindo através de uma ligação química, eu tenho uma substância composta, tá? Então, as substâncias elas podem ser puras, classificadas em simples e compostas. Simples, quando eu tenho apenas um elemento químico, O2, Fe, tá? Eu estou dando um exemplo, né, do oxigênio e do ferro. E quando eu tenho dois elementos que se unem através de uma ligação química, eu tenho uma substância composta, H2O e o gás carbônico. Tá bom, galera? Mistura, né? Quando as misturas puras se unem, formam-se uma mistura, tá? Substâncias puras se uniram, elas vão formar uma mistura, pois elas mantêm sua propriedade individual, ou seja, ela mantém suas propriedades individuais. As misturas elas podem ser, vocês já sabem, homogêneas, né? E apresentar apenas uma fase, como o soro fisiológico, tá? Mistura de água e cloreto de sódio, NaCl. A mistura homogênea, eu tenho apenas uma fase, eu não consigo distinguir as substâncias ali contidas, tá, galera? Ou heterogênea, em que mais de uma fase pode ser vista. Um exemplo, como o leite, as partículas encontram-se suspensas no líquido. Vou citar outro exemplo de mistura heterogênea, água e óleo. Eu tenho duas fases, e quando eu tenho duas ou mais fases, eu chamo de mistura heterogênea. Quando eu tenho apenas uma fase, água e açúcar, eu chamo de uma mistura homogênea. Bom, galera, uma pequena introdução, né, sobre o que é a matéria. Eu já entrei em mistura, em substância pura, substância composta, tá, galera? Na próxima aula vamos dar seguimento a esse entendimento. Se tiver dúvida, entre em contato, mandem minha mensagem, tá bom, galera? Fiquem com o nosso Senhor Jesus.